Haja Saúde. Júlia Ricardo conversa com o Dr. Fernando Figueiredo. As respostas às dúvidas de saúde dos nossos ouvintes. Damos início a mais um espaço de saúde. Sejam bem-vindos. Connosco, como sempre, o Dr. Fernando Figueiredo, que vai responder às questões, às dúvidas dos nossos ouvintes. Agora já pode ter a sua consulta com o Dr. Fernando Figueiredo em Lisboa, Reguengos de Monsaraz, Leiria, Figueira da Foz, Castro Daire, Aveiro, Amarante, Suíça. Nas consultas de naturopatia está incluído um exame de termografia e um teste a 230 funções do organismo. Para mais informações, marque 211 511 060. Dr. Fernando, seja bem-vindo. Vamos hoje começar pela questão de uma ouvinte que gostava de saber a sua opinião sobre essas pílulas milagrosas para emagrecer. Qual é a sua opinião? Pode haver umas pílulas para ajudar a emagrecer. Agora, quando se ouve falar em pílulas que emagrecem, que são excelentes, normalmente são pílulas que emagrecem tão bem as pessoas que alguns ficam reduzidos a ossos, passados uns meses de serem enterrados, ou anos. Eu com isto acho que estou a ser bem preciso e conciso. Quando aparecem coisas que rapidamente resolvem problemas de emagrecimento, alto lá, que aquilo vai fazer mal à saúde, de certeza absoluta. Há uma coisa que eu volto a repetir. Há muita gente que diz que tem os nódulos na tireoide. Não tem problema nenhum. Olha, quem tiver, por exemplo, um nódulo na tireoide e tiver tendências à obesidade, enquanto não tratar esses nódulos, porque há processos de fazer reabsorver nódulos em qualquer ponto do organismo, enquanto não retirar esses nódulos, eles não forem reabsorvidos, deem as voltas que derem, que esses tipos de pessoas que fazem uma dieta e emagrecem rapidamente e depois voltam a engordar, podem fazer o que quiser que nunca mais daí saem. Emagrecer só há uma maneira, é um selo na boca. Temos que enganar o estômago a não ter fome. E existem planas, por exemplo, como a Gracinha Camboja, a centelha asiática, que, fazendo infusões, vão ajudar, de certeza absoluta, a emagrecer. E já agora aproveito para falar que há um café muito interessante, e sobretudo as pessoas do grupo A que podem tomar café com relativa facilidade, que, além de terem o prazer de tomar café, também podem emagrecer. Ou pelo menos, não minimizar os estragos das asneiras alimentares que fazem. Pílulas para emagrecer de uma forma milagrosa, não é? Quem quiser estar em condições para o verão, já devia ter começado. E acho que temos aqui a resposta ao emagrecimento de pílulas milagrosas. Muito bem, doutor. Vamos para mais uma questão, agora de um ouvinte que pergunta se os antioxidantes, como por exemplo o selênio, reduzem e combatem os problemas cardíacos. Pergunta também se devem ser tomados regularmente e como. Nós precisamos de antioxidantes. Nós somos uma máquina oxidante. Tudo está programado para oxidar dentro de nós. Nós morremos porque nos vamos oxidando. Nós nascemos alcalinos, vamos morrer ácidos. Ora, é necessário compensarmos com antioxidantes todo este desgaste que se vai dando e evitarmos e reduzindo isto de uma forma, podemos dizer, mesmo ostensiva. Este produto tem capacidade antioxidante, mas tudo quanto é demais é moléstia. Quero dizer com isto que agora tome, por exemplo, o selênio, depois pode tomar o magnésio, depois pode tomar outros antioxidantes. Os frutos vermelhos têm muitos antioxidantes. Os frutos vermelhos, os legumes vermelhos, todos eles têm propriedades extremamente oxidantes muito interessantes, vão variando. E volto a falar num equipamento, já falei aqui várias vezes, que é um aparelho que produz água antioxidante, juntamente com outras faculdades, em que um copo dessa água tem um valor sensivelmente idêntico a 20 a 30 mirtilos de antioxidantes. O maior antioxidante que nós temos é a água, mas é preciso que essa água seja antioxidante, tenha um ORP negativo e não um ORP positivo,
por exemplo, normalmente nós na água da torneira vamos encontrar, tem um ORP na casa dos 200, 300 positivos e em alguns casos 400. Nós devemos, este equipamento que eu falo normalmente tem os tais 400 mas negativos, e é isto que é os antioxidantes. Não há nada no mundo mais antioxidante que nós possamos ingerir que a água, e nós somos água. Dá bem para perceber a importância que tem este equipamento. Ele não é barato. As pessoas podem se juntar em vários grupos e adquirirem um equipamento destes, e sobretudo aquelas que estão no centro do país. Várias famílias, por exemplo, moram num determinado sítio, têm casas germinadas, umas às outras ou muito próximas, e tirarem benefício do... E sobretudo as pessoas do centro do país, devido a isto que se passou dos fogos, durante anos, podem ter a certeza que as águas que vão ingerir são altamente prejudiciais à saúde. Até aquelas ditas águas termais, algumas delas engarrafadas. Solução? Tratarem a sua própria água. E para adquirirem esse equipamento, o que devem fazer, doutor? Vão ao YouTube, vejam, eu falo muito sobre isto porque é de muita importância para a nossa saúde. Eu tenho um vídeo, procurem o Dr. Fernando Figueiredo Água Canga. Vejam grandes benefícios que podem tirar com este equipamento. O que é água? Porque infelizmente muita gente não sabe o que é água. Julgam que sabem que é água. Dizem que a água tem que ser pura. Pura de quê? Tirarem-lhe a bicharada e metendo lá cloro? O que é que purificaram? Mataram a bicharada e com as doses às vezes de cloro que as pessoas estão a tomar, até espinhas bífidas as crianças nascem. Esta é que é a pureza? Bom, vão lá ver o vídeo, porque estaríamos aqui horas a falar, e isto é um programa de rádio, não dá para estar aqui tanto tempo. Mais uma questão agora de uma ouvinte a quem foi diagnosticado síndrome de intestino irritável. Costuma ter dores abdominais e algumas vezes prisão de ventre, que alterna com diarreias. Gostava de saber a sua opinião e o seu conselho. Perante uma pergunta destas, quem fica irritado sou eu. E fico irritado porque esta ideia do síndrome... Aliás, eu quando ouço a palavra síndrome ou atípico, fico logo muito irritado. Porque estão aqui consequências que estão por trás disto. Isto é um problema relativamente fácil de tratar. Mais uma vez eu volto a referir à água, que trata isto com uma facilidade danada, que falei há bocado. Ou pelo menos minimiza logo. Uma alimentação cuidada. Tomar alguns produtos e comer algumas coisas que ajudem a pôr o intestino a evitar a prisão de ventre, porque as pessoas o que têm uma prisão de ventre. E depois o intestino anda para ali a sofrer, a irritar, a gritar que não evacua, e de repente passa de evacuar para uma diarreia, porque o organismo vai criar uma forma natural de expulsar aquilo tudo. Depois dizem que tem síndrome irritável, porque umas vezes têm prisão de ventre, outras vezes têm diarreia. O que tem é alguém que lhes deu uma opinião que de medicina eu costumo dizer que sabe muito pouco. O que se passa aqui é que temos que regularizar a alimentação. Há uma série de agentes alimentares que lhe vão provavelmente fazer a prisão de ventre, que tem que os eliminar. Vamos ter que fazer uma alimentação mais laxativa, porque um intestino correto deve evacuar tantas vezes quantas come no espaço de 20 minutos. Mas se uma pessoa já evacuar 2 vezes ao dia, consoante as porcarias que nós hoje em dia andamos a comer, eu já fico todo contente. Já considero a pessoa normalíssima. 1 vez ao dia, sem falhar, é absolutamente obrigatório. Isto corrige-se com alimentação, com algumas plantas que possam ajudar, algumas infusões, alguns chás, com cuidados alimentares e água. E a partir daí, o síndrome do cólon irritável acabou. Olha, se têm dúvidas, se não sabem como é que há de fazer, ao menos telefonem, que eu darei uma ajuda. Doutor, um ouvinte pergunta se, afinal, é saudável ou não tomar suplementos de cálcio para fortalecer os ossos. Pergunta também se o Mori Super, nas suas várias vertentes, contém esses suplementos de cálcio. Vamos falar dos suplementos de cálcio. Será que alguém neste país tem dúvidas que as máquinas de lavar, os esquentadores,
se avariam por excesso de cálcio. A água não lhe falta o cálcio. Se não falta o cálcio na água, também não falta o cálcio de certeza absoluta nos alimentos. Suplementar o quê? O que já existe em excesso em Portugal. O problema não está no cálcio. Como é que me explicam como é que as pessoas grandemente que têm osteoporose, ao mesmo tempo têm osteofitose, ou seja, bicos de papagaio, para se formar o bico de papagaio é excesso de cálcio. Fazem o exame, apresentam falta de cálcio. Têm as duas coisas em que é que estamos. Tem falta ou excesso. Tem alguém que ainda não lhes soube explicar que há uma série de alimentos que vão provocar obstruções ao nível sanguíneo. Conseguinte, o cálcio que deveria ir para os ossos está a ir para as artérias e para os bicos de papagaio. Faltam-lhe determinados agentes para metabolizar o cálcio, ou comem determinadas coisas que evitam a metabolização do cálcio. Ainda não ouvi, ou raramente se ouve, também há, felizmente também há, e há muitos bons clínicos que olham para esta matéria como deve ser. Mas também há muitos oportunistas que andam a tentar vender cálcio às pessoas, quando no fundo elas não precisam de cálcio para nada, porque o cálcio está aí à disposição, até em excesso, até fazer mal. Têm que tomar esses suplementos para ajudar a fixar o cálcio e a metabolizar o cálcio. É muito vulgar, por exemplo, muita gente comer claras, aliás, dizem às pessoas não comam a gema, comam as claras. É exatamente ao contrário. O colesterol, ainda outro dia ouvi num programa de rádio, uma dietista, e vou ser específico, foi no programa do Alvin, quase que ouço todos os dias e que somos muito amigos. Estava lá ainda há meses de dias uma dietista a dizer que o cálcio tem muito, a gema de ovo tem colesterol. Deve ser uma dietista da treta, porque ele tem muito colesterol, mas do bom. Por conseguinte, evitar a gema do ovo por causa do colesterol, não tem uma mais pequena noção do que é de ser dietista. Provavelmente andou numa escola que eu não percebo qual foi a escola que ela andou. Por conseguinte, a gema de ovo, poderá haver aqui outros agentes que o excesso possa fazer mal, mas não vai fazer colesterol de certeza absoluta. E na clara, muita gente diz que tem muita proteína, a clara é muito boa, é muito rica, mas a clara de ovo fora no intestino não deixa passar as vitaminas e vai prejudicar o metabolismo do cálcio. Mais uma vez temos aqui uma coisa tão simples que parece que não tem importância nenhuma e que vai provocar osteoporose e bicos de papagaio e ainda por cima vai entupir os vasos sanguíneos todos. Todos os indivíduos que fazem culturismo, que através da quantidade de proteína que existe, e não há dúvida nenhuma, na clara do ovo, todos esses indivíduos acabam a vida com problemas de infartos de miocárdio ou Alzheimer, e muitos deles também com AVCs. Porquê? Porque o metabolismo do cálcio que foi prejudicado durante anos pela clara do ovo vai provocar estas anomalias. Isto, dizer que isto é aquilo é ou mau, é muito interessante, mas tem que se conhecer cientificamente e com experiências laboratoriais que confirmem que este ou aquele agente se processa desta maneira. Porque é o seguinte, quanto ao cálcio, é a altura de acabarem com os calceteiros da saúde. Não tenho mais nada a dizer. E para terminar, doutor, temos aqui uma pergunta curiosa. Uma ouvinte pergunta se os insetos poderão alguma vez ser uma fonte de alimento saudável para o ser humano. Já são em muitas partes do mundo. Sobretudo naquelas regiões que estão super povoadas e que há dificuldade em produzir alimentos e que os terrenos também não ajudam e que os insetos são uma grande fonte de alimentação. Os insetos têm uma quantidade de proteína muitíssimo superior à carne de vaca ou carne de carneiro ou de aves. Só por aqui já será uma grande fonte alimentar. Os insetos são ricos numa substância que é a quitina, que existe na película, na casca do inseto. A quitina ajuda a forrar o intestino e não deixa passar as gorduras. Todos aqueles povos que comem bastantes insetos normalmente são indivíduos magros, raramente a obesidade. Porquê? Porque a quitina não deixa
fixar, não deixa passar as gorduras para o sangue, forra o intestino, e por conseguinte as pessoas também têm menos problemas de colesterol, triglicerídeos e por conseguinte menos obesidade. Isto é uma conversa muito interessante também, respondendo única e exclusivamente à pergunta do nosso ouvinte, vai ser um dos futuros alimentos da humanidade, porque nós vamos ter que limitar a produção de carne de vaca, vamos ter que limitar a produção de animais em pastagens, porque assim a exigência vai ser, não só pela água, não só pelas pastagens que cada vez estão mais reduzidas, como pela poluição, e por conseguinte os insetos mais fáceis de cultivar, menos gastadores de energia sob todos os pontos de vista, quer alimentar, quer de espaço, e o seu superávit em termos alimentar é muito superior. A mesma quantidade eu vou ser um bocadinho agressivo, entre comerem a mesma quantidade de uma mosca ou comerem a mosca, ficam mais bem alimentados com a mosca. De carne de outra substância, não é? A mesma quantidade de carne ou a mesma quantidade de mosca, podem ter a certeza que ficam muito mais bem alimentados. Doutor, chegamos ao fim, voltaremos de hoje a 8 dias. Um abraço e muito obrigado por estar connosco. Foi um prazer estar convosco e até breve. Consultas em praticamente todo o país e agora queremos acrescentar consultas com o Dr. Fernando Figueiredo em Braga. Para mais informações deverão ligar 929 262 176 929 262 176 para consultas em Braga. Quanto ao resto do país, ligue 211 511 060 ou então o 96 046 9460. Antes de terminarmos o Ais da Saúde, temos em estúdio o professor Carvalho Neto, presidente do Conselho Federativo dos Profissionais das Medicinas Não Convencionais, para falarmos de medicinas naturais e também de um congresso que se vai realizar brevemente em Lisboa. Mas para mais pormenores, professor Carvalho Neto, diga-me então como vai ser. Ora bem, as minhas saudações a todos os ouvintes. O 13º Congresso Internacional Científico de Medicina Tradicional distingue-se este ano de anteriores congressos pelo cariz científico que vai ser determinante na postura com oradores, portanto, de renome. Qual é a data em que se vai realizar? Vai ter lugar no dia 17 de março de 2018. A que horas começa, doutor? 9h30 da manhã. Vai ser então praticamente todo o dia de sábado? Sim, vai ser o sábado todo, portanto encerramos às 18h30. Vamos saber qual é o local exato onde se realiza. É numa casa muito simbólica que pertence à Fundação de Lisboa e que fica imediatamente antes da Universidade Lusófona, de quem se dirige de Entre Campos para o Campo Grande, antes de virar, portanto, novamente para a segunda circular, portanto a cerca de 100 metros antes da segunda circular. Fica do lado direito, portanto, de quem desce de Entre Campos para o Campo Grande, a seguir à Avenida do Brasil. É ir com atenção porque é este prédio simbólico que se vê exatamente na gravura dos panfletos. E a entrada é livre, sim, a entrada é para todos. Portanto, a entrada é livre, mas terá que se fazer alguma marcação? Profissionais que queiram ver a sua presença reconhecida devem telefonar-nos, devem enviar mail e devem fazer a marcação com respectiva antecedência para que os seus nomes possam ser inscritos nos certificados. Quantos oradores vão estar presentes? Vão estar presentes 7 oradores, alguns de renome mundial. Que temas vão ser debatidos? Os temas vão ser, portanto, sobre medicina científica, natural, nutrição celular, ozonoterapia, termografia, enfim, toda uma série de abordagens, portanto, sobre o que melhor se faz hoje em dia em termos de medicina natural científica. Se alguém quiser mais esclarecimentos sobre esse congresso, o que deve fazer? O mais fácil é, através do Facebook, procurar a página do Conselho Federativo e podem fazer todas as perguntas lá.
com certeza que existe algum telefone para contacto. Sim, um telefone direto, portanto, para uma marcação, para marcações, por exemplo, de certificados, poderá ser o 21 847 5160. Quer deixar mais algum esclarecimento? Não, a não ser realmente este cariz diferente de ciência que pretendamos dar à naturopatia para que de uma vez por todas se abatam as ideias preconceituadas de que a naturopatia, como a homeopatia e outras disciplinas, não são científicas, o que não corresponde à verdade. Se não fossem científicas, não tínhamos todos estes anos de pessoas doentes atrás de nós para conseguirem alternativas àquilo que é proposto no hospital. Ficou então o esclarecimento. Professor, deixamos o convite para dia 17 de março, sábado. Aqueles que estiverem interessados, compareçam porque vale a pena. Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos deixou. De nada, muito obrigado, foi um prazer e obrigado pela oportunidade.